poucas palavras, vamos juntos filosofar sobre o padre Guilherme de Ockham, o último dos filósofos medieval, aquele que é a ponte da era medieval para a era moderna, aquele que é considerado como um dos filósofos totalmente ousado, que se levantou e bateu de frente com um tipo de pensar filosófico que predominava na escolástica e com a forma de pensar filosófico predominante no sistema pensário, se assim podemos dizer, da Igreja Católica quanto à ideia do papado e outras questões. Então, Guilherme de Ockham, ele é bem respeitado e também criticado porque ele andou em total contramão da forma de pensar da escolástica. E quanto ao seu pensar sobre a moralidade, ou pode ser a ética, você vai ver que ele tem duas óticas. A primeira ótica é a ótica da autoridade, ou a moral estruturada. A segunda ótica é a ótica superestruturada, ou ultrapessoal. O que é isso? No desenvolver sobre a moralidade, Guilherme de Ockham, apesar dele ser totalmente na contramão do pensar da sua época, ele vai trazer o pensar de Aristóteles e o pensar cristão sobre a moralidade. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter Deus como o fim último de todas as coisas. Ele já começa a pensar sobre isso quando ele pensa sobre a liberdade, sobre o homem, sobre a onipotência, onisciência de Deus, onde ele também vai concluir que tem elementos sobre Deus que são simplesmente elementos que devem ser considerados como um artigo de fé, não científico, porque elas não podem ser provadas. Então, no seu pensar sobre a moral na área estruturada, para ele existe uma ordem que deve ser obedecida, e nessa ordem também existem elementos que proíbem o que não deve ser feito. Tem uma ordem estruturada moral que estabelece o que deve ser obedecido e aquilo que não deve ser feito, o que é proibido. Então, para ele, essa ordem que tem um fim último, Deus, e Deus como a fonte dessa ordem moral, o homem, com a sua liberdade, é intimado à obediência, a se submeter a isso, a essa autoridade. E assim como também, para ele, todo ato moral só um ato verdadeiramente moral se tiver de acordo com a reta razão. Assim como Aristóteles também defendia. Para que um ato seja verdadeiramente virtuoso, ético, precisa estar em harmonia, em conformidade com a reta razão. Então, todo ato fora da reta razão não é um ato virtuoso. E aí, o que é? Se o ato está de acordo com a reta razão, então a virtude, ela não é virtude porque está sendo feito simplesmente, ou porque ela tem um resultado. Ela é virtude por si simplesmente um ato virtuoso. Então é tipo, o ato é justo, ela é justo porque é justo. Não tem o que... Não, ela é justo porque é justo. A justiça, ela é justa porque ela é justa. Então parece com, assim, repetições, mas é isso que se pensa. Um ato só é virtuoso se estiver de acordo com a reta razão. E ela é justa por si mesma e não por alguma outra coisa. Então você tem essa ótica de moral no âmbito da autoritária, que deve ser obedecida, deve ser seguida, porque foi estabelecido aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Mas ele vai além nisso que eu chamei, ou que é chamado como ultraestruturada, que ele vai trazer uma forma de pensar da moralidade laica. É aqui onde algumas pessoas vão pensar que foi por meio dele
que vai surgir a ideia da moralidade laica, que a moralidade ela é ultrapessoal, ela não depende de um sistema como estava na era medieval, a igreja que estabelecia a moral e a sociedade deveria obedecer. Então Guilherme de Ockham vai falar, não, existe a liberdade, e por meio dessa liberdade, de acordo à reta razão do sujeito ou a consciência do sujeito, ele mesmo precisa definir o que é certo e o que é errado. Por isso que a moralidade, no ponto de vista também do Guilherme de Ockham, ela é ultrapessoal ou ela é laica. Ela não é teológica, ela é só simplesmente filosófica. Mas já autoritária, ela é também nesse âmbito considerado teológico. Por isso que ela é revelada, ela não é criada. E uma coisa que ele também acaba de pensar sobre a ordem, ele não vai acreditar nessa questão de absoluto. Ele crê que em Deus as ideias não mudam. Porém, elas são estáveis, elas não são absolutas, as ordens. Não tem essa questão de universal, não. Ela é estável, aquilo que Deus estabeleceu. Ele faz essa distinção entre a ideia absoluta e a ideia estável. Para ele, em Deus, as ideias não mudam. As ideias de Deus são simplesmente estáveis, de acordo com aquilo que ele revelou como princípios básicos de vida para se viver, seja para obedecer ou como também para não ser feito aquilo que não deve ser feito, que não esteja em consonância com a ordem de Deus. Então você encontra essa forma de pensar. Se você não tiver cuidado, você vai pensar que ele foi totalmente contra a forma de pensar moral da igreja. Não, ele traz essa visão. E não só a visão teológica predominante, mas ele também traz a visão de Aristóteles, por isso que ele vai usar bastante o termo reta razão. Mas ele vai ir além, trazendo essa ideia da consciência do sujeito em escolher o certo e o errado. Então, por isso que alguns vão acreditar que a partir dele, onde vai começar a surgir a ideia da laicidade moral, ou da moralidade laica, que cada sujeito, segundo o seu conceito e a sua consciência, tem a liberdade de escolher o que é certo, o que é errado. E assim também tem essa ideia que existe algo estabelecido, uma ordem estabelecida que deve ser obedecido. Porém, ele vai trabalhar e falar esses elementos, eles são elementos de artigos da fé. A gente não pode comprovar, mas de acordo com as experiências, temos esses princípios na vida. Então, concluindo aqui sobre o pensar de Guilherme de Ockham quanto à sua ideia sobre a moral, conseguimos ver que tem essas duas óticas: autoritária, que tem um âmbito teológico, tendo a base de Aristóteles, e como também a cristã como a fonte da moralidade. Mas também você vai ter a forma laica dele de pensar, que tem um sujeito como a fonte, de acordo com a sua consciência, em definir o que é moral. Então você tem essa duas óticas. E apesar dele ter Deus como a fonte de toda a ordem, por meio da sua percepção da livre vontade, ele acredita que o homem sim tem a consciência, segundo o seu contexto, de definir o que é certo, o que é errado. Filosofia em poucas palavras. Fui.